Vamos tratar de um conjunto de questões a partir dos 30 anos da Constituição da República Federativa do Brasil, nomeadamente temas que emergem da jurisdição constitucional levada a efeito pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade nesses tempos em que a Constituição no Brasil, muito mais do que antes, tornou-se um instrumento cotidiano de disputabilidade de sentidos, não apenas em todas as instâncias do Poder Judiciário, mas também em todos os segmentos da sociedade, com seus consensos e dissensos projetando-se sobre significantes e significados que estão na Constituição de 88. Portanto, o tema que nos leva a dialogar por meio dessa manifestação procura unir conhecimento e experiência, vale dizer, algumas questões teóricas e outras questões práticas, à luz, por exemplo, de algumas prestações jurisdicionais contramajoritárias que são levadas a efeito no âmbito da prestação constitucional em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Por outro lado, esta manifestação também é feita a modo de diálogo, ou seja, nós vamos também aqui apresentar algumas interrogações, porque, sem dúvida, a pesquisa, a investigação científica e a boa interlocução é aquela que parte das certezas possíveis, mas se fomenta na dúvida, se fomenta na problematização e, a partir de teses e antíteses, constrói as conclusões possíveis à luz do estado da arte de um determinado conhecimento. Dito isso, eu principio inicialmente, num primeiro segmento dessa manifestação, refletindo sobre o que a adjudicação constitucional no Brasil contemporâneo põe, em primeiro lugar, no palco e no cenário da prestação jurisdicional de índole constitucional. Destaco, para tentar encontrar os sentidos dessa resposta, fundamentalmente 7 pontos. O primeiro, creio que a adjudicação constitucional contemporânea pode e tem se projetado em boa medida ao que poderíamos denominar de uma teoria operacional da norma. Em outras palavras, em momentos, nomeadamente como esses vivenciados não apenas pelo Brasil, mas por um conjunto expressivo de países e nações que integram as famílias do direito romano-germânico ocidental, em tempos, portanto, de manutenção de estándar mínimo de proteção, em tempos de avanços e recuos dos denominados backlashes. Nesses momentos, uma teoria operacional da norma pode contribuir para uma adjudicação constitucional que se apresente como minimamente garantidora dos direitos fundamentais e da ordem econômica voltada, ordenada para o atendimento prioritário desses direitos fundamentais. Em segundo lugar, um segundo aspecto que se coloca no horizonte, quer como desafio, quer como uma realidade ainda que incipiente, é o que poderíamos denominar de um direito constitucional multinível. Em outras palavras, a transterritorialidade da espacialidade normativa já nos leva, desde algum tempo, a tratar não apenas de controle de constitucionalidade, mas, nomeadamente, do conjunto da ordem normativa de índole transnacional. Portanto, tratados, convenções e protocolos internacionais aos quais os Estados internacionalmente se obrigam e, por se obrigarem, essas normas são internalizadas e, ao serem internalizadas, compõem, portanto, a espacialidade normativa que admite, nesse sentido, que se fale e mesmo que se realize um denominado controle de convencionalidade, até mesmo de normas
não apenas infraconstitucionais, mas de regras constitucionais que podem ser submetidas a esse confronto com o panorama normativo ao qual o país se obrigou no cenário internacional. Esse direito constitucional, portanto, multinível, ele é extremamente importante quando se vive na espacialidade da política, e nomeadamente das políticas públicas, um imenso debate que se projeta para o direito, ou seja, um debate sobre os aspectos da democracia iliberal ou do liberalismo antidemocrático, o que, traduzido em termos de linguagem normativa, significaria o debate sobre liberdade e direitos no âmbito dos estados contemporâneos. Em terceiro lugar, há nessa dimensão da adjudicação constitucional contemporânea a necessidade de reforçar este tripé entre democracia, direitos humanos e Constituição, para reconhecer que nós temos aí um tripé de índole genética, em outras palavras, tal como está no Programa Normativo da Constituição Brasileira, os direitos e garantias fundamentais não apenas têm aquela cláusula de abertura, ao qual já me referi quando citei o direito constitucional multinível, mas também, do ponto de vista da ordem normativa interna, essas regras de índole constitucional, muitas vezes tratadas como princípios, e ainda que tratadas como princípios, são princípios normativos vinculantes, ensejam, portanto, uma dimensão que faz parte do próprio DNA do programa normativo da Constituição. O que se traduz num passo seguinte, que é o desafio de compreender as noções de soberania estatal à luz de uma compreensão elasticida da ordem normativa de índole constitucional. Creio que essa dimensão transfronteiriça de direitos e esta ordem jurídica que globalmente se coloca, quer no plano das relações comerciais, ou seja, no plano da leis mercatória e dos tratados e convenções internacionais, quer, e aqui de um modo especial, no plano dos tratados e convenções que se destinam a proteger e dar efetividade aos direitos humanos. Além de tudo, essa adjudicação constitucional contemporânea tem também projetado um debate importante, que, em meu modo de ver, irá se verticalizar, sobre a dimensão que decorre da palavra que advém do controle concentrado de constitucionalidade que no Brasil é realizado pelo Supremo Tribunal Federal. Tem se acentuado cada vez mais que o que se faz ao julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, ou de uma DPF, ação de descumprimento de preceito fundamental, ou uma ação de declaração de inconstitucionalidade por omissão, é, na verdade, reconhecer o estado da arte de um dado momento da hermenêutica constitucional. Isso significa, portanto, que o Supremo Tribunal Federal, a rigor, emite a última palavra à luz desse estado da arte. Mas, em última ratio, o que se faz mesmo é devolver, numa democracia representativa que conjuga a soberania popular com participação direta, é devolver à sociedade esse debate a partir dos pronunciamentos para ratificar que, ao fim e ao cabo, a legitimidade de entrada do sistema que é dada pela Constituição ao Poder Judiciário implica, ao lado dessa legitimidade de entrada, chamada de legitimidade de input, numa legitimidade de saída, que é o modo pelo qual as decisões, o modo pelo qual esse output da prestação constitucional se coloca perante a sociedade, é debatida pela sociedade e, eventualmente, é transformada pela própria sociedade. Isso, em meu modo de ver, assim dito introdutoriamente, recoloca questões importantes sobre direitos e garantias fundamentais e a vedação de retrocesso. O que remete, no caso da Constituição brasileira, a um debate que já esteve muito mais acentuado do que no presente,
mas que poderá voltar a recolocar-se nesse cenário, que é o debate sobre as cláusulas pétreas. Como se sabe, o parágrafo 4º do artigo 60 da nossa Constituição prevê um conjunto de limitações materiais ao poder de reforma da Constituição do Estado brasileiro. E dentre essas limitações está a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e, de um modo especial, os direitos e garantias individuais, especialmente os que são projetados no caput, na cabeça do artigo 5º da Constituição, o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos que a Constituição ali delineia. Isso significa uma cláusula de supremacia desses elementos que, por assim dizer, conformam a estrutura desse Estado republicano, federativo e, portanto, plural e democrático, que se assemelha, em alguma medida, ao artigo 6º da Constituição dos Estados Unidos da América do Norte, que é esta cláusula de supremacia que lá também dá à Constituição este papel de centralidade conformadora, não apenas conjuntural, mas, obviamente, estrutural das relações jurídicas públicas e privadas. O que nos remete a um debate importante na contemporaneidade e, portanto, avançando a partir daquele elemento inicial que respondia qual era o conjunto de desafios da adjudicação constitucional contemporânea para esses elementos que diz respeito a essa estruturação, por assim dizer, emoldurada e pétrea da Constituição, colocados esses dois segmentos iniciais, isso nos remete a um terceiro passo que diz respeito ao resultado que tem emergido, quer do controle constitucional concentrado, quer mesmo do controle de constitucionalidade difuso, tal como existe nessa ambivalência do sistema jurídico constitucional brasileiro. O que traz em questão, e isto tem sido matéria corrente nos debates, a temática da segurança jurídica, ou seja, em que medida, na latitude hermenêutica do conjunto de princípios e regras que edificam as normas constitucionais, em que medida essa latitude hermenêutica, quando interpretada e aplicada, pode formular precedentes e, em alguma medida, em determinados momentos, eventualmente, promover uma revisão dos seus precedentes, o denominado overruling, vale dizer a superação dos seus precedentes, o que gera um debate sobre o sentido e alcance do próprio vocábulo jurisprudência. A rigor, a segurança jurídica, do ponto de vista substancial, é aquela que, sem dúvida nenhuma, tem toda a razão de estar presente nos debates contemporâneos. A estabilidade e a previsibilidade integram essa expressão da segurança jurídica, mas é evidente que ela não se basta numa compreensão meramente formal. Ou seja, a ordem jurídico-normativa não se apreende apenas por meio de silogismos lógicos dedutivos, mediante uma operação mecânica ou quase que aritmética do intérprete e do aplicador. Os desafios que trouxeram para a compreensão jurídica, quer pela via da construção da teoria da tópica, quer pela via da teoria da sistematização, ou seja, por essa dimensão tópico-sistemática da interpretação jurídica, revela que é muito mais coerente falar-se numa segurança jurídica substancial, que é a segurança jurídica que se mostra sempre adequada e correta à luz de uma compreensão racional e sistemática da própria Constituição. Vale dizer, é a Constituição que ordena a interpretação, portanto, os limites e as possibilidades de todo o arcabouço
normativo infraconstitucional, seja ele de que espécie que for, compreendendo, portanto, todas as leis especiais, ordinárias, decretos, regulamentos, resoluções e mesmo, por exemplo, deliberações de agências reguladoras, todo esse arcabouço normativo, portanto, do ponto de vista da segurança jurídica substancial, se submete a esta leitura de índole constitucional, que é uma leitura que na espacialidade em que se admite essa latitude interpretativa, a própria Constituição legitimou o Poder Judiciário para comparecer nesse espaço e, dentre as soluções razoáveis possíveis, dentre os sentidos que são previamente passíveis de serem eleitos para uma solução do caso concreto, escolha e eleja, mediante uma fundamentação racional e sistemática, a solução adequada para o caso que se apresenta. Isso significa, portanto, reconhecer que há campos nos quais a escolha já está a prioristicamente feita pelo legislador. É a hipótese do que acabei de mencionar das cláusulas pétreas. Não há latitude interpretativa, por exemplo, diante da forma federativa que a República assumiu, diante da previsão do voto universal, secreto, periódico. No que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais, é evidente que a vida concreta e a força construtiva dos fatos geram desafios ao intérprete e ao aplicador da norma. Tomemos, por exemplo, a situação em que se discute a liberdade religiosa, a liberdade de crença assegurada constitucionalmente, evidentemente, e que por isso, e por evidente, é um princípio normativo constitucional vinculante, projeta algumas discussões sobre a tolerância. Em que medida, portanto, num Estado laico, plural e aberto à defesa e à proteção de todas as crenças, inclusive a crença daqueles que não creem, e, portanto, nesta pluralidade, em que medida, quando chamado a resolver casos concretos, o Supremo Tribunal Federal, ou seja, a jurisdição constitucional, pode fornecer alguns exemplos dessa ordem de ideias. E me permito citar, nesse caso específico que eu estou a mencionar, para que se debata, à luz da segurança jurídica, a dimensão hermenêutica que não se aparta da segurança jurídica substancial e que revela que dentro dela soluções são possíveis de serem racionais e sistematicamente construídas no âmbito desse arcabouço normativo. Cito como exemplo a ação direta de inconstitucionalidade 4439. O relator originário era o ministro Luiz Roberto Barroso, o redator para o acórdão foi o ministro Alexandre de Moraes, e aqui se discutiu, nesta ADI 4439, precisamente este tema, a laicidade do Estado e a liberdade religiosa, vale dizer, o ensino religioso nas escolas públicas. E o Supremo Tribunal Federal assentou que a Constituição Federal garante aos alunos que expressem voluntariamente se matriculem o pleno exercício de seu direito subjetivo ao ensino religioso, como disciplina de horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, ministrada de acordo com os princípios de sua confissão religiosa e baseada nos dogmas da fé, inconfundível com outros ramos do conhecimento científico, como história, filosofia ou ciência das religiões. Ou seja, o que se discutiu aqui, portanto, foi precisamente o tema da laicidade do Estado, que convive com uma dimensão muito relevante da alteridade, que a dimensão inclusiva do outro não é afastá-lo do âmbito da espacialidade protetiva da Constituição, mas sim gerar uma inclusão de índole também normativa para que se conviva na diferença.
evidenciando-se, portanto, que a conjugação entre liberdade, diferença e tolerância pode gerar tensões em relação à denominada segurança jurídica. Um outro exemplo que foi também apreciado nesta ordem de ideias pelo Supremo Tribunal Federal e foi objeto de nossa relatoria está na ação direta de inconstitucionalidade 5357 no âmbito do respectivo referendo da medida cautelar. Neste caso da DI 5357, que como disse é de nossa relatoria, aqui se discutiu o tema atinente ao denominado ensino inclusivo, ou seja, alguns aspectos normativos do Estatuto da Pessoa com Deficiência na perspectiva da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a própria constitucionalidade da Lei 13.146 de 2015, que se ocupou da matéria. Neste caso, entendeu-se que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência concretiza o princípio da igualdade como fundamento de uma sociedade democrática que respeita a dignidade humana. E o tribunal assentou que, à luz da Convenção e, portanto, da própria Constituição brasileira, o ensino inclusivo em todos os níveis de educação não é realidade estranha ao ordenamento jurídico pátrio, mas sim medida que se impõe, evidenciando que pluralidade e igualdade são duas faces de uma mesma moeda. E é por isso que o tribunal, neste caso, declarou constitucional a disposição normativa que buscava realizar o compromisso não só ético, como também jurídico, de acolhimento e pluralidade democrática, destinatário por excelência aqui, destinatária a pessoa com deficiência física. Um outro exemplo mais recente se deu quando o Supremo Tribunal Federal, pouco tempo faz, julgou ação direta de inconstitucionalidade por omissão de número 26 da relatoria do eminente ministro Celso de Mello, nosso decano no Supremo Tribunal Federal. Neste caso, o tribunal reconheceu o estado de demora inconstitucional do parlamento na implementação da prestação legislativa destinada a cumprir o mandado de incriminação a que se refere os artigos, ou melhor, os incisos 41 e 42 do artigo 5º da Constituição brasileira, para efeito de proteção penal integral aos pertencentes ao grupo, ao conjunto das pessoas LGBT. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal declarou, em razão da existência de omissão normativa inconstitucional do Poder Legislativo da União, e ao assim fazê-lo, ao declarar essa inconstitucionalidade, também acolheu o mandado de injunção de nossa relatoria para dar interpretação conforme a Constituição em face daqueles mandados de incriminação. E na tese que se fixou na ADO 26 da relatoria do ministro Celso de Mello, se assentou que essas condutas homofóbicas ou transfóbicas ajustam-se por identidade de razão e mediante adequação típica aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei 7.716, de 8 de janeiro de 1989, ou seja, por traduzirem expressões de racismo, tomado o racismo na sua dimensão social, portanto sociológica e cultural. Um outro exemplo desta ordem de ideias e que evidencia os desafios que a prestação jurisdicional contemporânea tem, se verteu no julgamento para o qual restou redatora a eminente ministra Rosa Weber, ação direta em constitucionalidade 3239, onde se apreciou um tema relevante
que diz respeito ao artigo 68 do ADCT, o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que trata do direito dos remanescentes das comunidades dos quilombos e o reconhecimento da propriedade sobre as terras que tradicional e historicamente ocupam. Portanto, nesta ordem de ideias, aqui também se decidiu nessa perspectiva assentada do ponto de vista da proteção constitucional e no âmbito de uma latitude hermenêutica que faz ao intérprete presentificar-se um desafio de compreensão das soluções aos casos concretos, às situações que emergem, quer perante o Supremo Tribunal Federal, quer perante toda a jurisdição no âmbito do controle difuso de constitucionalidade. Pois bem, portanto, se temos, como eu disse ao começo, aqueles caminhos para a adjudicação constitucional contemporânea, se temos em seguida um debate importante que se projeta sobre a segurança jurídica e, nomeadamente, a presença ou não de uma latitude interpretativa quando se coloca em questão as garantias e direitos individuais como cláusula ou cláusulas pétreas da Constituição, evidentemente que emergem, a partir dessa ordem de ideias, alguns desafios para a compreensão da Constituição no Brasil contemporâneo. O primeiro deles é compreender, em meu modo de ver, que a Constituição desceu dessa espécie de torre de marfim, na qual restou, por assim dizer, capturada por uma hermenêutica constitucional de feitio meramente estatal. Ou seja, a compreensão da Constituição abriu-se a um debate da sociedade e não apenas aqueles como nós operamos cotidianamente com o direito. Em outras palavras, a Constituição tornou-se um elemento fundamental, com perdão do pleonasmo, que constituiu a própria sociedade brasileira e o Estado brasileiro nesses moldes a partir de 1978. Por isso que a Constituição não faz parte, evidentemente, de dilemas ou problemas da conjuntura que o Estado e a sociedade brasileira passam e que, obviamente, podem e devem ser, quando projetados para o direito, interpretados à luz da Constituição. Mas a moldura constitucional permanente e estrutural é uma moldura que revela resiliência nessas 3 décadas e que, na verdade, constituiu, através de um conjunto de regras emanadas do poder constituinte originário, constituiu essa sociedade aberta, plural, com respeito à diferença e fundamentalmente republicana, tal como prevista na Constituição. Evidentemente que se trata também de interrogar-se nesses caminhos de qual sociedade que estamos, obviamente, a tratar, porque uma sociedade plural é uma sociedade de disputa de sentidos, é uma sociedade de conflito de interesses, é uma sociedade que vive num permanente canteiro de obras, o que significa, portanto, que não se faz interpretação constitucional na tranquilidade de uma paz silenciosa. A interpretação constitucional que enfrenta desafios e desata nós, que eventualmente não foram desatados na espacialidade do diálogo da política e que se projetam para o espaço da normatividade, é, a rigor, um desafio que se projeta para o direito, um desafio da realização do programa constitucional e, evidentemente, por isso, a Constituição, vista como estrutura resiliente e permanente, coloca um conjunto, em meu modo de ver, de caminhos. Eu estou, portanto, entre aqueles que rejeitam essa espécie de morte sem lágrimas que alguns têm suscitado do projeto constitucional de 88. Entendo exatamente o oposto. Entendo que temos uma Constituição viva,
presente e permanente. Eu estou entre aqueles que, de maneira oposta a esta ideia, chamam ao núcleo da esperança viva a própria autoridade da Constituição. Não sustento, como alguns têm sustentado, uma espécie de liquidação artificial do processo constitucional. Nada obstante, reconheço que, evidentemente, há uma certa percepção de uma fadiga nesta dimensão da hermenêutica constitucional, mas entendo que isto não se deve a um material substancial que está no projeto constitucional, que não se cinge às opiniões de ocasião e deriva, assim, de juízos reflexivos, como denominava Kant, e não de juízos determinantes, meramente opinativos, derivados de escolhas a priorísticas que tomam as conclusões como suas premissas. Ao contrário, em meu modo de ver, a biografia da Constituição, a sua linguagem, é feita no idioma humano aberto e plural, que é o idioma da República Brasileira, que reconhece, portanto, como já citei, a importância de proteções contramajoritárias, que reconhece a constitucionalização da ordem econômica e de todos os seus direitos que asseguram os elementos centrais de uma ordem econômica fundada no projeto constitucional, tal como esculpido no artigo 170, e que, ao mesmo tempo, funcionaliza esta ordem econômica, os direitos e garantias individuais, nomeadamente à luz do artigo 5º e seus diversos incisos da Constituição. É evidente que não temos uma Constituição, como já disse alguém, que fala a língua dos anjos. A Constituição tem uma expressão própria de uma sociedade em permanente construção e reconstrução, que às vezes dá lugar ao trágico, às vezes dá lugar ao ridículo, mas não raro também dá lugar àquilo que podemos chamar de bem-aventurança, ou seja, a esperança de que esse projeto constitucional está numa direção em face da qual essa tomada de protagonismo que se faz para além de uma hermenêutica restrita à dimensão das operações jurídicas, projeta para a compreensão da própria sociedade, aberta como tal, o sentido e o alcance da própria Constituição. É evidente que algumas problematizações podem ser feitas. É evidente que hoje nós estamos na jurisdição constitucional sendo chamados a desatar, quiçá tardiamente, alguns nós que foram atados por uma hemorragia de consensos existentes no Pacto Constitucional de 1988. Alguns dissensos e disputabilidades que poderiam ter sido solvidas se projetaram para o corpo da Constituição, de uma Constituição inegavelmente analítica, mas que, se não é perfeita, como disse Ulisses Guimarães na manhã da promulgação da Constituição em 5 de outubro, é a Constituição que temos. E, portanto, ninguém pode deixar de cumpri-la ou, eventualmente, esquivar-se de arrostar, de desafiar o sentido e o alcance das normas constitucionais mediante uma interpretação da qual todos nós prestemos contas, de uma maneira racional e sistemática, aonde, obviamente, não haverá, por certo, sempre consenso sobre esta maneira racional e sistemática de assim proceder, mas é por isso, nomeadamente os juízes que integram o Supremo Tribunal Federal e atuam de forma colegiada, se colocam como todos os órgãos de deliberação colegiada diante do dissenso para, por meio de uma problematização construtiva, encontrar as respostas para uma vida constitucional que, como disse e repito, não pode ser uma mera gravitação oca pelas relações de poder. Ao contrário, a Constituição, uma lei que deve valer com a mesma, com perdão do pleonasmo, com a mesma valência, com a mesma intensidade, com a mesma força para todos, sejam quem forem.
E é nesta medida que entendo que dos problemas, obviamente, que temos, dentre eles, quiçá, está esse arrefecimento do mito de que a Constituição se comporia de um conjunto de soluções mágicas que, por si só, operaria uma dada transformação. Ao contrário, essa recaptura, 3 décadas depois, pela sociedade brasileira da Constituição, faz o encontro de 2 mundos. O mundo da realidade, porque a Constituição Brasileira de 88 é a resposta que a sociedade deu ao fim da ditadura militar, que até então se instalou no Brasil, do autoritarismo e da centralização. Portanto, a Constituição de 88 é a Constituição da cidadania, como foi proclamada, exatamente porque atribui ao sujeito não apenas a condição de indivíduo, mas sim a condição de cidadão, não apenas cidadania eleitoral, mas cidadania de direitos subjetivos e também de deveres e de liberdade. Deste mundo ao mundo do conjunto dos princípios normativos vinculantes, da liberdade, da igualdade, esta síntese que está sendo operada remete a uma expressão que Thomas Mann utilizou numa das suas obras, chamada Antônio Krüger, em que fez referência a um mundo ainda não nascido. Portanto, é de uma permanente construção que estamos a tratar, de um mundo não nascido que nasce e renasce continuadamente por meio do que podemos chamar de uma pedagogia de reconstrução constitucional permanente. Logo, e para concluir, como escreveu recentemente Adam Pravorsky, quem ama a democracia não pode intolerar a incerteza. Na democracia, na sociedade democrática e no Estado democrático, há permanente disputabilidade de sentidos. E por isso digo-lhes, em conclusão, agradecendo a atenção de todos e esperando ter sido nítido nessas ideias, digo-lhes, em conclusão, que o juramento de respeito à Constituição impõe uma agenda normativa contida na racionalidade sistemática de uma Constituição democrática. A Constituição tem possibilidades e, ao mesmo tempo, tem limites. Nada mais, nada menos. E as soluções não são idênticas e iguais para todos os intérpretes. É dessa disputabilidade que se vive e se haverá de viver numa sociedade democrática que não seja a impugnação do próprio sentido daquilo que a sociedade constituiu, que é tolerar a diferença, conviver no dissenso, construir respostas possíveis e adequadas. Por isso, é fundamental que na interpretação da Constituição se resista à deletéria diluição das instituições democráticas. E por isso, mais do que nunca, é um grande desafio ter direito com justiça, e não apenas o direito do ponto de vista da segurança jurídica formal, mas sim o direito do ponto de vista da segurança jurídica substancial, que é a resposta justa para uma sociedade que se constituiu como república a realizar os princípios normativos vinculantes aos quais já me referi. Há dúvidas, às vezes há impaciência e às vezes há mesmo sofrimento, em todas as áreas. Mas numa obra, não faz tempo, publicada pelo Papa Francisco, cujo título remete a dizer que é Natal todo dia, disse o Papa, do alto do seu conhecimento, que toda dúvida, toda impaciência e todo sofrimento não nos deve acovardar diante da ousadia de realizar o projeto constitucional. Esse é o ousio que desafia estudantes e estudiosos, que desafia juízes e jurisdicionados naquilo que se encontra nos limites da Constituição. Seu presente contemporâneo, portanto, o tempo que vivemos, tem muitos elementos que a muitos devem indignar. Essa indignação, como defendeu
num determinado momento nos Estados Unidos da América do Norte, Bayard Ruskin, essa indignação deve certamente nos motivar, mas não nos diluir, nem nos destruir como sociedade democrática e Estado democrático de direito. Muito obrigado.